Você já sentiu que o mundo parou de respirar? Não foi um sonho, não foi uma fábula. Foi o ano 536 depois de Cristo. Um ano em que o sol nasceu, mas não brilhou. Um ano em que o céu ficou cinza por mais de 18 meses, e cada manhã parecia noite. O canto dos pássaros silenciou. As folhas se recusaram a brotar. O trigo apodreceu ainda no solo. E por toda parte, a fome, a peste e o esquecimento. Hoje, enquanto você se prepara para dormir, quero te levar por essa travessia. Um mergulho lento e vívido por um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Mas não tema. Esta é uma jornada para ser ouvida com os olhos fechados. Uma narrativa que sopra como o vento frio daquele tempo antigo e que vai aquecer sua noite com histórias que talvez você nunca tenha ouvido antes. Então, respire fundo, diminua as luzes e, antes de começarmos, quero saber, de onde você me ouve agora? Que horas são aí, no seu silêncio? E se este tipo de conteúdo te fascina, se você aprecia histórias que atravessam os séculos e te embalam com sabedoria e surpresa, inscreva-se agora neste canal, porque juntos vamos viajar por muitos outros momentos perdidos no tempo. Agora, feche os olhos. Deixe que eu conte para você o que aconteceu quando o sol deixou de nascer e a terra adormeceu. O ano era 536 e no alto dos céus algo mudou. Sem aviso, sem som. Apenas um manto. Uma névoa cinzenta, espessa, que cobriu o mundo como se a própria terra tivesse sido envolta por um véu de luto. Em Constantinopla, o cronista Procópio escreveu com medo nos olhos. O sol emitiu sua luz sem brilho, como a lua, por todo o ano. As sombras se tornaram constantes. O dia amanhecia com tons acinzentados, e as noites pareciam eternas. Era como se o tempo tivesse parado para respirar, e não tivesse voltado mais. Por semanas, os camponeses acordavam e olhavam para o céu em busca de respostas. Mas não havia sol, nem azul, nem calor. Apenas aquela luz pálida, sufocada, que fazia o trigo hesitar em crescer e os rios hesitarem em fluir. A temperatura caiu, primeiro suavemente, depois bruscamente. Verões se tornaram invernos, primaveras se calaram. No sul da China, os registros oficiais relatam uma escuridão tão espessa que nem ao meio-dia se enxergava claramente. As colheitas fracassaram. O arroz apodreceu nos campos. As folhas secaram antes do tempo. E os animais, tão confusos quanto os homens, uivavam à noite, como se sentissem o tempo quebrado. Na Europa, o frio chegou como invasor cruel. Neve no verão, geada na primavera. Crianças nasciam e morriam sem saber o nome do sol. Os padres rezavam em latim, rogando por luz. Os pagãos dançavam ao redor de fogueiras, tentando chamar de volta os deuses. Mas nada acontecia. Apenas o silêncio. E de onde vinha tudo isso? Durante muito tempo, ninguém soube dizer. Não havia telescópios, não havia satélites. Apenas olhos humanos, contemplando o impossível. Mas hoje, com a ciência moderna, sabemos que por trás dessa névoa havia fogo. Fogo vindo das profundezas da Terra. Erupções vulcânicas massivas, talvez na Islândia, talvez na América Central. Lançaram cinzas e dióxido de enxofre tão alto na atmosfera que criaram uma cortina global. Uma parede invisível entre nós e o Sol. O planeta foi envolto por uma neblina seca, que refletia a luz solar de volta para o espaço. A Terra, então, esfriou. Os anéis de crescimento das árvores registraram o trauma. Núcleos de gelo retirados da Groenlândia e da Antártida mostram picos de enxofre, datados precisamente em 536. A Terra falou. E hoje conseguimos ouvir. Mas na época, tudo era mistério. E o mistério virou medo. Imagine dormir cada noite
sem saber se o dia seguinte vai clarear. Imagine acender uma vela em casa e ela ser a luz mais forte de toda a vila. Imagine a escuridão como regra, o frio como companheiro e o tempo como um eco. Porque foi isso que aconteceu. Nas montanhas do Cáucaso, tribos antigas recolhiam musgos e raízes para sobreviver. No deserto sírio, as caravanas se perdiam no nevoeiro, incapazes de ver as estrelas. Na Bretanha, homens sussurravam que o fim do mundo havia começado. E no meio de tudo isso, pessoas como você, que sentiam medo, que se abraçavam para aquecer o corpo, que contavam histórias à beira da lareira, tentando dar sentido ao que não tinha nome. O mundo não acabava, mas parecia ter entrado num sono profundo, um sono de dor, de espera, de perguntas, um sono do qual a humanidade levaria séculos para acordar completamente. E essa é apenas a primeira sombra do que viria a seguir. A névoa persistente que cobriu o céu durante o ano 536 foi apenas o início do sofrimento. Em menos de 6 meses, o que começara como um frio insidioso transformou-se numa fome profunda. As sementes germinavam em silêncio e abortavam. Os campos mais férteis se tornaram terra árida. Povoados que antes colhiam trigo dourado, agora circundavam os celeiros em busca de grãos secos. Era o segundo golpe, o desespero bioquímico do inverno que não acaba. Nas terras baixas da Mesopotâmia, relatos falam de homens que dividiam poucas tâmaras até com os filhos. As orações invadiam mesquitas e igrejas. Ó sol, retorna para nós, pediam os anciãos. Mas o sol continuava pálido, fraco como tocha que apaga. A chuva tornou-se esparsa e as fontes secaram. Os camelos uivavam de sede. O deserto avançava silencioso em direção às vilas, engolindo rastro de esperança. Em Constantinopla e Roma, a crise alimentou o caos. Coletivos pobres começaram a pilhar pombais, a comer carne de cachorro e rato. Os mercados ficavam desertos antes do amanhecer. A nobreza, mesmo com seus celeiros privados, ameaçava fome, mas os camponeses estavam à beira do colapso. Uma criança desnutrida atormentava junto ao altar, antes mesmo de aprender a rezar. E quando o pão faltava, o que restava? O medo. Nas terras da China antiga, o imperador registrou: plantas que costumavam florescer ficaram nuas. O arroz que cobria a colina apodreceu antes mesmo da colheita. O imperador ordenou tributos emergenciais, mas o transporte rastejava. Estradas empoeiradas tornaram-se campos de cadáveres. Carroças paravam paradas, envergadas pela carga de corpos famintos. O cheiro da morte se misturava ao odor da terra ressecada. Era um cenário que remetia a um código bíblico, mas aconteceu de verdade. Na Pérsia e no Afeganistão, os relatos preservados falavam de mercados silenciosos. O que se vendia eram ossos de animais, raízes não mortas, ervas amargas para acalmar espasmos de fome. Os herboristas recolhiam folhas de papoula silvestre para anestesiar a dor interior. Dizem que muitos adoeceram de fome por semanas e outros morreram dormindo, sem força para erguer os braços. A mortalidade infantil disparou como chama. Nas aldeias, cada chalé tinha um caixão improvisado ao redor da porta. Enquanto isso, trouxe o terceiro golpe: doenças. Peste tornou-se sombra. O estresse físico enfraqueceu o corpo humano e o sistema imunológico. Onde antes havia sarampo, agora havia pragas de peste amarela ou bubônica. Os mortos exalavam um odor próprio, amargando a respiração dos que os velavam. Adjacente às casas, covas abertas recebiam mortos diariamente. O lodo da terra misturava-se ao sangue seco. O medo da contaminação arrastava pessoas para fora das vilas, isoladas em tendas de palha ao vento glacial. Contam os cronistas que, nos campos da Síria, as caravanas cederam à desesperança.
Homens abandonaram mulheres e filhos e fugiram ao deserto. Outros tentaram negociar pela sobrevivência. Dou-te minhas roupas se me deres um punhado de trigo. Era o colapso humano diante de morte camuflada em frio, fome e doença. E tudo porque o sol se tornou fantasma e a terra decidiu adormecer cedo demais. Mesmo nas terras montanhosas da Escandinávia, onde as nações já enfrentavam perigos naturais, o inverno de 536 foi legenda. Noruegueses registraram invernos sem fim. Os peixes congelavam nos rios. Os animais famintos atacavam aldeias. Os advérbios de escurecimento incluíam noite à plena tarde, dia sem semente. Contos populares surgiram. Se alguém morrer num dia cinzento, a noite não lhe dirá adeus. E o desespero cresce como serpente na alma humana. Em Roma, autoridades tentaram manter a coesão social com repartições emergenciais de trigo. Carrosséis de ajuda distribuíam pão finalmente, mas a raiva crescia. Homens famintos saqueavam prédios imperiais. Crimes comuns se tornaram comuns entre todos, até entre nobres desesperados. E quando o caos subia, vinham exércitos deslocados para conter revoltas, empurrando mais corpos contra as muralhas dos palácios. Em todos os continentes, a resposta humana oscilava entre resignação e revolta. Facções religiosas cresceram. Sincretismo entre cristianismo e cultos pagãos criou grupos que dançavam ao redor do círculo solar, esperando a fumaça se dissipar. Outros acreditavam que era o Armagedon. E ao final, quando Pisístrato, um monge afastado, escreveu: "Sombras ocultam o dia e o mundo se curva em oração." Ele capturou a verdade do silêncio coletivo. E foi aí que a peste de Justiniano entrou no palco. Após meses de fome, os corpos enfraquecidos se tornaram alimento para as bactérias. Em 100 dias, dezenas de milhares morreram. As cidades falavam de noites com 100 cadáveres no Hospital Imperial. A mortalidade atingiu 25 a 50 milhões, segundo estimativas recentes. O Império Romano, ainda ferido demais pelo declínio dos grãos, tremeu sob camadas de corpos. Mesmo no Brasil ancestral, se existisse cronista capaz de registrar, ouviríamos algo parecido. Árvores mortas, silêncio interrompido apenas por rugidos de fome, aldeias inteiras transferindo corpos para o solo. Mas foi no hemisfério norte onde registramos essa narrativa na pedra e no papiro. Apesar de distante em tempo e espaço, o Brasil de hoje compartilha uma herança psicológica. Aquele medo ancestral de inverno que dura mais que o calendário. E enquanto ouve isso agora, deite-se escuro, respire lentamente, como se estivesse percebendo o eco dessas cidades que choraram em silêncio. Esta parte é que a sombra tomou forma. A terra deixou de ser lar de abundância e virou palco de dor. Se essa parte te trouxe a sensação de um mundo que desabou lentamente sob o peso da fome, da peste e da desesperança, comente. Eu sentiria o frio no osso dessa história. Você já imaginou que a história pode ser lida nas camadas silenciosas da Terra, armazenada durante milênios em gelo e madeira? A ciência moderna nos permite sentir o ano 536 como se fosse uma pulsação congelada no tempo. Hoje, fechamos os olhos e escutamos esses sinais, como se a própria Terra nos contasse a noite de medo que durou décadas. Pela lente da paleoclimatologia, o ano 536 não foi apenas sombrio. Foi o ponto de partida de uma era glacial que durou séculos. Pesquisadores descobriram, ao analisar núcleos de gelo extraídos da Groenlândia e da Antártida, concentrações elevadíssimas de sulfato, uma assinatura única de erupções vulcânicas gigantescas, lançando aerossóis à estratosfera e bloqueando o Sol por 18 meses ou mais. Essa cortina invisível refletiu a radiação solar de volta ao espaço e trouxe uma queda na temperatura global que foi inédita até então.
As anomalias de temperatura foram imensas. Estudos baseados em registros de anéis de árvores nos Alpes e na Sibéria mostram que durante aquele verão, as temperaturas ficaram entre 1,5 degrees por 10 e até 2,5 degrees por 10 abaixo do normal, criando condições que os cientistas hoje classificam como a pior década climática dos últimos 2000 anos. Árvores cresceram lentamente, com anéis estreitos e densidade reduzida, registrando aquele trauma ambiental como cicatriz visível, cada círculo escuro marcando um ano de fome e frio. O evento de 536 desencadeou, nos Alpes, nos Montes Altai e nas florestas de Larício, uma queda brusca na produção de madeira evidenciada por variações isotópicas profundas nos anéis, sinal de radiação solar reduzida e refletida por partículas vulcânicas no ar. Esses são testemunhos silenciosos, cristalizados em madeira, fragmentos que guardam a memória do dia que jamais esqueci. 5 anos depois, em 541, 542, novas erupções reforçaram essa nuvem global, acentuando ainda mais o frio. Um fenômeno que os pesquisadores modernos chamam de pequena idade glacial da antiguidade tardia. Um período climático prolongado, marcado por invernos rigorosos e colheitas falhadas por décadas. Até cerca de 660 d.C., influenciando profundamente o declínio do Império Romano do Oriente e movimentos migratórios que redesenharam a Europa. Imagine isso: verão sem flores, vento carregado de cinzas, terra que não produz. O sol que presenciou sua respiração tomar forma de poeira escura. É a terra falando, em ar comprimido, em correntes de gelo e em madeiras marcadas. Graças a um detalhe extraordinário, um pico de carbono 14 em cedros tribais japoneses, chamado de evento Miyake, os cientistas puderam corrigir datas e unir os vazios de cronologia antiga. Essa variação química única garantiu que a erupção estratosférica fosse datada com precisão. 536 verdadeiramente marcou o começo da catástrofe climática. Era uma assinatura digital da natureza guardada em árvore, solitário e eficiente. Com isso, historiadores e climatologistas puderam conectar registros fragmentários, crônicas bizantinas que relatavam um sol azul e pálido, anais irlandeses que falavam de colheitas inexistentes, histórias chinesas que mencionavam neve no verão. Tudo isso alinhado como peças de um quebra-cabeça antigo finalmente reunido. Nas cadeias montanhosas da Escandinávia, modelos climáticos modernos estimaram quedas de até 3,5 degrees em temperaturas durante a estação de crescimento, confirmando colapsos agrícolas em áreas que antes produziam abundância. Rubros de pólen retirados de turfeiras mostram mudança na vegetação. Os campos tornaram-se pântanos, selecionando plantas resistentes e sinalizando fome prolongada por meses a fio. Impactos sociais foram profundos. Sociedades humanas sentiram que receberam um golpe certeiro do destino. O Império Bizantino passou a depender mais da religião do que da razão, substituindo as festas clássicas por procissões solenes e congregações constantes. A fé foi reforçada como resposta coletiva à calamidade. A ciência nos conta que o ano 536 foi o mais frio e sombrio em milênios e marcou o início de uma era de transformações irreversíveis. A economia colapsou, impérios enfraqueceram, povos migraram, folhagens ralas disseram adeus. Para entender isso, a arqueologia da Nazca encontrou aldeias abandonadas e moldes de pobreza material que coincidiam com os sinais naturais. Mas esta não é uma história de destruição sem esperança. É um lembrete de que, mesmo quando o sol falha, o testemunho da terra segue. Cada anel de árvore, cada fragmento de gelo, cada crônica antiga resiste ao esquecimento. E enquanto dormes hoje sob o teto de algodão, essa voz muda ainda pulsa. Um suspiro congelado no tempo que ecoa para gerações muito distantes de glória. E agora que o mistério do clima está quase revelado,
estamos preparados para o próximo capítulo, onde chegamos ao ano 541, quando a peste de Justiniano irrompeu, matando milhões e transformando a fragilidade humana em símbolo de temor global. Se essa parte te fez sentir o frio do tempo e ouvir o silêncio petrificado da terra, comente. Eu ouvi o mundo congelar por dentro. E se inscreva agora, porque em breve vamos mergulhar na peste de Justiniano. Como a doença se espalhou depois do frio, quantas pessoas morreu e como a pandemia moldou o curso da história. Você sentiu o frio no ar, a terra adormecida em silêncio. Mas agora, uma sombra mais visceral invadiu o mundo da sobrevivência. A peste de Justiniano. Em meio à fome, ao inverno sem fim, essa doença violenta transformou a fraqueza humana em febre e o medo em febre púrpura. Tudo começou em Constantinopla, poucos anos após o ano 536. A cidade ardia, não de sol, mas de febre. Homens, mulheres e crianças adoeciam numa rapidez dolorosa. As glândulas inchavam, surgiam bolhas negras sob os braços, e dentro de dias, muitos morriam em sofrimento profundo. Uma nuvem invisível tomou os portões imperiais. A voz do imperador Justiniano se afinou por entre lamentos. As igrejas se encheram de fiéis implorando cura. Mas nada funcionou. Em relatos da época, contavam. Os mortos apareciam nos portões dos palácios e cânticos fúnebres tornaram-se distrações essenciais ao caos. Todos falavam de cheiro constante de morte. Um odor ácido misturado ao silêncio mortal. Nos corredores do Hospital Imperial, corredores que antes guiavam doentes, agora se tornaram crematórios improvisados. A peste não poupou reis nem escravos. Estima-se que, entre 541 e 542, até 50 milhões de pessoas sucumbiram, quase metade da população do Império Bizantino. Esse número nos engole como maré. Um apagão histórico de corpos e histórias interrompidas. No Egito, a população despencou. Na Itália, vilarejos inteiros ficaram vazios. Na Espanha, poucas sementes germinaram. E menos ainda pessoas voltaram a semear. A doença floresceu no inverno e se propagou na primavera, como se o verão se tornasse tempo de carne infectada. O vinho foi evitado como veneno. Trigo, considerado maldição. O pão se tornou luxo, e o pão amanhecido tinha sequer força para saciar fome. Cada respiração era contada entre espasmos e desidratação. Mesmo nas ilhas e partes montanhosas da Grã-Bretanha, a peste entrou aquecida pelo vento. A mortalidade infantil subiu. Moradores batiam portas com tábuas, bloqueando advindos. Mas grupos de carniceiros mascarados entravam. Recolhiam os mortos para queimá-los, isolando-os antes que a febre pulsasse nas frestas das portas. Relatos bizantinos narram cenas de desamor. Filhos que abandonaram pais, mulheres que fugiram homens, perseguições religiosas intensificadas. O medo do toque aumentou. O contato humano gerou culpa. Abraçar era contagiar. Cortar o cabelo virou purificação. Roupa branca virou gaivotas de doença. E enquanto a peste consumia corpos, a fé se tornava firme. Rezas longas, símbolos santos, expulsão de judeus como bodes expiatórios. Nesse pânico, histórias se misturaram à superstição. Falava-se de morcegos gigantes sobrevoando latrinas, ratos pontiagudos atravessando mocassins de pedestres, tumores que apareciam como brasas sob a pele. Era o corpo virando campo de batalha entre carne e verme. E quem não cortava a febre falecia em poucos dias, quase sempre sem entender o que protestava por dentro. Apesar do terror, houve resistência. Alguns remédios foram improvisados. Folhas de louro, suco de mirra, mel enfumaçado sobre o peito. Nos monastérios, monges inventavam fórmulas antigas, raízes esmagadas, cânticos graves e infusões de rosas diluídas em água. Era fé e ciência primitiva mãos dadas,
tentando ferir a doença com palavras e substâncias. Mas, sem sucesso para muitos, a peste mudou a geografia humana. Cidades inteiras pediram socorro. Constantinopla perdeu metade da população em semanas. A vacina nascia miles astrônomos em busca de solução. O trono de Justiniano balançou. O império rarefeito ficou vulnerável a invasões bárbaras, revolta e fome estrutural. Outros 100 anos depois, a Europa parecia território desconhecido. Tribos germânicas migravam, evitando regiões devastadas. E, por fim, a peste reapareceu, ciclicamente, por quase 2 séculos. De vez em quando, em intervalos de décadas, nova versão da peste surgia, como se o mundo precisasse relembrar que a fragilidade humana nunca estava totalmente superada. Cada onda recomeçava o ciclo: escuridão, fome e doença. Mas dessa tragédia também brotou transformação. Dezenas de estudos posteriores mostram como a peste acelerou mudanças sociais, fortalecendo o direito coletivo, inspirando movimentos que reduziram o poder absoluto do império. A tragédia pavimentou caminhos da reforma medieval e do surgimento de novos reinos. Na noite em que você ouve essas palavras agora, mesmo que distante em tempo, respire em silêncio, como se sentisse o eco das localidades que choraram em deserto de corpos. Essa parte é sobre a chegada da morte zelada à Terra, não por decreto divino, mas por pulso biológico. E o mundo se inclinou. Se essa parte te levou ao limite entre vida e morte, te revelou a dor dos povos em colapso e o peso da praga mais letal da antiguidade. Comente: eu sentiria o frio da peste na alma. O mundo que ficou após a peste e o inverno carregava dentro de si uma ferida profunda, mas também um sopro invertido de vida. Cidades despovoadas tornaram-se campos de memória. Vielas inteiras de Constantinopla se tornaram oásis de silêncio, pontilhadas por casas abandonadas e esqueletos soterrados sob cinzas ainda resfriando. Mas foi nesse vazio que uma nova trama humana começou a surgir. Lenta, cuidadosa, determinada. As crônicas bizantinas contam que os sobreviventes, ao retornarem às ruas, se olharam com desconfiança, mas também com compaixão. Trabalhos manuais foram retomados nos mercados, mas sem pressa. Tecelão costurava roupas para os vulneráveis. Padres reencontravam fé entre sacrifícios silenciosos. Monastérios abriam as portas para abrigar órfãos. Os tetos que ainda se mantinham foram usados para mudar a forma do lar. Do medo, nasceram rotinas de cuidado. Em meados do século VI, surgiram iniciativas coletivas para a reconstrução. Corpos foram enterrados em valas comuns, mas sermões começaram a falar de redenção também por reconstrução. As irmandades que davam comida passaram a formar espaços permanentes de partilha. A igreja deixou de ser apenas abrigo de oração e virou centro de reinvenção social, graças à fusão entre cristianismo crescente e práticas pagãs de auxílio mútuo. Na Europa Ocidental, tribos germânicas que migraram depois das crises encontraram terras mais vazias. Reinos surgiram onde antes havia vila em ruínas. Os francos se reorganizaram. Os lombardos estabeleceram novos centros que virariam futuros ducados. Essa fragmentação deu origem ao que chamamos de Idade Medieval Europeia, um novo arranjo social nascido das cinzas, e transformou a normalidade imperial em novas narrativas de poder. A ciência moderna confirma que a recuperação foi longa. Estudos apontam que o clima só se estabilizou por volta de 660 d.C., mais de um século depois do início da crise. Essa mini-era glacial, chamada de Late Antique Little Ice Age, redefiniu hábitos agrícolas, alimentou migrações e plantou sementes de transformações culturais profundas. A economia passou por um colapso global, mas emergiu mais regionalizada.
Cada comunidade aprendeu a viver com menos e a cultivar diferente. Mesmo a peste se tornou menos letal com o tempo. Em muitas regiões, o ciclo de surtos recorrentemente enfraqueceu e a sociedade se adaptou com práticas hipocráticas: quarentenas simples, isolamento de doentes, uso de fumigações, rezas coletivas como suporte emocional. Em redes rurais da Europa, a mortalidade caiu para valores comparáveis ao pré-peste. O sistema imunológico coletivo foi moldado pela sobrevivência. O legado humano dessa transformação inclui também a mudança política. O Império Bizantino emergiu menos autoritário, mais religioso, mais atento a rearranjos institucionais. A fé virou resistência. Imperadores passaram a governar com base em decretos religiosos e caritativos mais do que em exércitos e monumentos. Nos anos seguintes, surgiram novas expressões culturais, canções, lendas, narrativas religiosas sobre martírio e renascimento. Em regiões remotas da Escandinávia, ritos ligados à fertilidade e estações retornaram com intensidade, celebrando a vida após o inverno que durou gerações. Povos consideravam cada colheita bem-sucedida como vitória contra um espírito de escuridão que ainda vivia na memória. Em estudos recentes, pesquisadores afirmam que sociedades que sofreram a crise, como aquelas no Cáucaso ou Valáquia, tornaram-se mais coesas, cultivando solidariedade com o que hoje chamaríamos de rede social primitiva. Porque o silêncio que sobrou trouxe aprendizado. Sobrevivemos quando encontramos formas de cuidar do outro. Hoje isso ressoa. Após crises globais recentes, vimos surgir grupos de apoio, redes de voluntariado, mecanismos coletivos de resiliência. Assim como no século VI, nos aprendemos que a recuperação política, econômica e até espiritual nasce da escuta mútua e da reconstrução lenta. Se você ouve isso agora, permita-se sentir o peso da terra que adormeceu e a força humana que acordou. Essa parte é sobre a jornada que começa depois do fim, sobre os sobreviventes que ergueram paredes, replantaram trigo, criaram músicas e reconstruíram fé. Se essa parte te trouxe esperança na descoberta de que a dor coletiva pode despertar solidariedade e renascimento, comente: eu renasceria com o mundo em silêncio. O céu veio como mestre e a terra aprendeu. No silêncio que seguiu ao inverno do ano 536, as perguntas que ficaram não eram apenas sobre sobrevivência, eram sobre sentido. A fé tornou-se escudo. A migração virou bússola. E o mundo reconfigurou sua história sob a sombra da catástrofe. O frio persistente e a fome criaram uma fome espiritual. Os templos se lotaram. O Império Bizantino pensava em leis, mas as pessoas buscavam milagres. Justiniano, tentando resgatar poder imperial, legislou o corpo de direito romano e construiu a Hagia Sophia como símbolo de glória. No entanto, muitos se voltaram à fé como salvação, alimentando procissões e cultos que uniam antigos ritos pagãos a preces cristãs. Monastérios cresceram. Monges passaram a ser presença constante nas estradas, ajudando doentes, copiando manuscritos, mantendo arte e cultura viva. Com o colapso de famílias e reinos, iniciou-se uma nova onda migratória. Povos germânicos e eslavos, enfraquecidos pelas crises, deslocaram-se em massa em direção ao sul e oeste da Europa. Os eslavos fundaram vilarejos na planície do Danúbio, estabelecendo o que hoje chamamos Balcãs. Esses fluxos respondem diretamente à escassez provocada por frio e peste, uma migração que redesenhou fronteiras, línguas e identidades. Na Europa Ocidental, os missionários irlandeses, como Columbanos e Columba, levaram o cristianismo novo às áreas desertas do continente. Fundaram monastérios em regiões remotas da França, Suíça e Alemanha, onde preservaram conhecimentos clássicos e deram origem a um novo modelo civilizados,
monástico, espiritual e comunitário. O monasticismo se tornaria a base ministerial da cultura medieval na ausência de impérios fortes. No deserto da poesia, monges seguiam regras severas de pobreza, oração e trabalho manual. E essas regras, forjadas num tempo de morte e isolamento, ressoariam por séculos em redes rurais. Como o mosteiro Monte Cassino, fundado por São Bento em 529, que sobreviveu à peste e tornou-se farol de ensino, agricultura e espiritualidade para a Europa toda. A religião cristã absorveu o trauma coletivo e o curou aos poucos. A doutrina sobre o sofrimento, o martírio e a ressurreição ganhou força. Santo Sebastião, Santa Ágata, São Sebastião passaram a ser invocados como protetores contra castigos naturais. Igrejas foram erguidas com ex-votos feitos por sobreviventes, como se cada igreja fosse calendário de promessa e gratidão espiritual. Do outro lado do mapa, no sul da Península Arábica e Levante, o resfriamento tornou a agricultura incerta, mas também ajudou a consolidar territórios pouco habitados. Essa fragilidade alimentar acelerou as migrações árabes e alimentou o início das conquistas islâmicas. O resfriamento contínuo criou pressão demográfica e armou a expansão dos beduínos para territórios que antes sustentavam o Império Romano e Sassânida. Os historiadores apontam que esse momento climático e social foi ponto de inflexão civilizacional. O declínio mediterrâneo do Império Romano do Oriente, combinado à ascensão do islamismo, tornou-se parte de uma transição geopolítica que redefiniu religiões, poder e influências culturais. Turn Search, Turn Search, Turn Search 50s. Junto com isso, instituições religiosas se tornaram menores donas de feições civis sólidas. Passaram a distribuir grãos, manter bibliotecas, cuidar de órfãos e leprosos. Igrejas se tornaram locais de cura, não só espiritual, mas material. A fé virou munição civil numa era de declínio imperial. Essa era também mudou o clima moral e o imaginário coletivo. Culpados eram acusados de bruxaria. Em comunidades fraturadas, confrontos sociais causados pela fome e doença encontraram justificativa religiosa, acusando judeus, estrangeiros, mulheres vulneráveis como responsáveis pelos flagelos naturais. Esse ato simbólico contornava a culpa coletiva com alvos visíveis, ainda que injustos. A reorganização que emergiu desse caos tinha um tom espiritual e popular. A conversão de tribos terminou alinhando o cristianismo como novo motor político. Assim, as expectativas de salvação, o temor do apocalipse e a crença num Deus vingador se espalharam e ganharam forma institucional inédita. Enquanto isso, os ciclos migratórios continuaram a moldar fronteiras. Em meio a isso, surgiam comunidades rurais cristãs que se tornaram centros de peregrinação. Capacidade de resistência baseada em fé, laços e terra. Essa parte é sobre como, após um céu que ensinou medo, a terra aprendeu fé, redes sociais espirituais e novos mapas humanos. Se essa parte te fez sentir que da escuridão histórica brota fé, migrações e transformação social, comente. Eu me ergueria com fé após o inverno. Você sentiu o mundo tanto de alma quanto de clima. Sentiu o silêncio pesado da terra que adormeceu. Mas agora testemunha outro tipo de silêncio. O da arte que revive das cinzas. Porque a história desse inverno sombrio também escreveu histórias de recomeço, de vozes que se erguem entre o gelo, recuperam a fala, recriam elegância, arquivam sabedoria. A cultura renasce do trauma como flor que brota no deserto. Logo após a fome e a peste, surgiram cantos novos nos mosteiros e nas praças. Mesmo quando as cortinas pesadas ainda cobriam o sol, monges recitavam em latim e grego, copiando manuscritos, preservando textos antigos. Eles eram guardiões.
A escrita tornou-se abrigo de memória quando o mundo físico parecia desabar. Manuscritos iluminados ganharam vida em abadias, circulando conhecimento e esperança. A cultura sobreviveu ao frio por meio da palavra escrita. Enquanto isso, a arquitetura começou a mudar. Onde ruínas ainda apodreciam, novas igrejas foram erguidas, como a reconstrução monumental da Hagia Sophia, símbolo de poder, mas também de fé coletiva. Esses espaços sagrados receberam mosaicos que retratavam santos curadores e milagres. As obras deixavam claro que a arte tornou-se fala coletiva, reafirmação de que o mundo ainda podia ser belo, mesmo quando gelado. A poesia popular também emergiu das trevas. Nas aldeias da Irlanda e da Gália, poetas contavam que o inverno fora longo demais para pertencer ao calendário. Cantavam sobre espigas brotando finalmente, sobre crianças nascidas depois da escuridão, sobre o renascimento de pássaros sobre ciprestes. Essas canções viraram tradição oral, lembranças guardadas como sementes para depois do inverno. As leis também foram redesenhadas. A escassez e o trauma forçaram assembleias locais a criarem normas sobre partilha de alimentos, assistência aos órfãos, limites de trabalho compulsório. Em toda a Europa Ocidental, líderes cristãos e civis criaram estatutos que mais pareciam pactos de sobrevivência, colocando o bem comum acima do interesse de poucos. Essa cultura legal ajudou a formar os alicerces das futuras feudalidades regionais. Nas artes visuais, emergiu o simbolismo religioso como forma de consolo. Ícones de mártires e cenas bíblicas tornaram-se padrão em capelas e igrejas. A luz dentro dessas obras buscava penetrar a escuridão histórica. Os artistas mudaram seu enfoque, de deuses antigos para a misericórdia cristã. A arte virou rosário visual, instrumento de cura para quem sentia a presença da mortalidade no cotidiano. A música também se transformou. O canto gregoriano, que antes preenchia catacumbas e catedrais silenciosas, ganhou novas letras sobre resiliência. Canções que antes eram sobre glória estatal agora falavam em piedade, partilha e renascimento. O som sacro servia não apenas como adoração, mas como arte de resistência, um refrão cantado contra a ruína. Mesmo no campo jurídico, a mudança ecoou. Papas como Gregório I insistiram na caridade coletiva como norma e fundaram hospitais improvisados para sobreviventes. A tumba deixou de ser destino inevitável e tornou-se objeto de cuidado ritual. O culto ao santo, a presença viva dos cuidados que surgiam em redes civis. As práticas laicas se tornaram religiosas em ação. A literatura tardia também começou a florescer. Poemas sobre o fim do mundo se transformaram em poemas sobre reconstrução. Crônicas bizantinas deixaram de focar somente na morte e confundiram memória com renovação. Registros de colheitas que finalmente floresceram. Nascimentos após a escassez. Pactos regionais emergindo sobre as cidades em ruínas. Arquitetos reinventaram edifícios públicos para incluir padarias comunitárias, poços protegidos, escolas monásticas. Novos estilos mesclavam tradição romana com soluções rurais. Blocos de pedra em vilarejos que construíam torres comunitárias para compartilhar recursos durante crises. Nos mosteiros do alto da Europa, a Ordem de São Benedito ganhou força. Oração pelos vivos e pelos mortos, e estrutura social para a reconstrução. Esses centros passaram a funcionar como universidades primitivas, preservando farmacopeias, medicina herbal e conhecimento agrícola resistente ao frio. Embora, em síntese, a crise do ano 536 ensinou à humanidade que a cultura, mais até que o trigo, era patrimônio resiliente, porque mesmo quando o sol falha, o intelecto, o ritual, a música e a fé continuam vivos dentro dos corpos que resistem. Ao fechar os olhos agora,
Imagine a mão que planta a semente midiática de seus ancestrais. Manuscritos iluminados, músicas murmuradas nas criptas, vitrais que captavam a luz rarefeita. Essa parte é sobre a história levada pela arte adiante, mesmo quando o mundo físico parecia desmoronar. Se essa parte te emocionou com a força que brota da cultura após a destruição, comente. Eu renasceria da cinza como poesia viva. O cenário ficou irreconhecível. O frio prolongado e os surtos de peste impulsionaram vastas migrações e o desmantelamento de impérios, abrindo caminho para um novo mundo que emergia dos sobreviventes determinados a reconstruir. O Império Bizantino, abalado pela peste que matou até metade de Constantinopla, mal conseguia manter as fronteiras que havia reconquistado pouco antes. No auge, Procópios relatou que até 10.000 pessoas morriam por dia na capital e que cerca de 40% a 50% da população local sucumbiu ao contágio. Nas décadas que se seguiram, o Império lutou para sustentar exércitos e cobrar tributos. As conquistas da época de Justiniano se desfizeram. A população do Império caiu drasticamente e, séculos depois, recuperou estabilidade demográfica apenas no final dos anos 700, quando atingiu cerca de 7 milhões de pessoas. As migrações transformaram mapas. Povos eslavos avançaram para os Balcãs, enquanto os lombardos passaram da Germânia à Itália, ainda destruída pelas guarnições romanas vazias. No reino dos francos, clãs se reconfiguraram em torno da terra e da fé emergente, fragmentando o que restara da unidade imperial. Fazendas abandonadas foram ocupadas por novos colonos, vilarejos reconstruídos sob mão de outro povo, outro costume, outra língua. A ascensão do Islã coincidiu diretamente com esse contexto de vulnerabilidade. O frio e a fome tornaram o cultivo no Levante e na Arábia quase inviável e favoreceram uma expansão árabe além do deserto. A religião recém-formada se espalhou como resposta mobilizadora a sociedades traumatizadas, conquistando o Egito, a Síria e a Pérsia, fragmentando ainda mais o legado romano e sassânida. A crise ecológica se tornou uma catálise religiosa e política. Enquanto isso, o Império Bizantino passou a depender mais da fé do que das armas. Van Allen, legando sermões, monastérios e caridade como pilares do Estado. A Hagia Sophia, reconstruída por Justiniano após os incêndios e tumultos, tornou-se símbolo da glória de um império que visava conciliar fé e poder como sustentáculo da civilização pós-crise. Mas a autoridade imperial nunca mais seria a mesma, enfraquecida pela falta de mão de obra, financiamentos e moral. Na Escandinávia, estudos paleoclimáticos confirmaram que as temperaturas caíram em até 3,5 °C durante a estação de crescimento, destruindo safras e reorganizando comunidades agrícolas nos vales noruegueses. Em regiões como Estônia e Finlândia, as redes de comércio se romperam e se reconstruíram sob outra arqueologia cultural. A crise foi tão profunda que unifica a era antiga com os prelúdios da era viking como nova fase identitária. Essa reorganização global se deu também no plano legal e administrativo. A fragmentação levou ao surgimento de reinos menores com leis regionais, pactos comunitários que limitavam abuso de poder, regulavam partilhas e definiam formas primitivas de assistência pública. A soberania deixou de ser centralizada e as comunidades locais passaram a ser redes de sobrevivência, fé e cultura compartilhada. Culturalmente, o trauma alimentou narrativas épicas e canções heróicas. Mosteiros e abadias passaram a produzir literatura que falava de recomeços míticos após a escuridão. Leituras tardias mostram que o mundo posterior ao século VI convergiu para símbolos de renascimento emergentes em línguas locais, poesia popular, cantares de vitória, que se tornariam a base da cultura medieval europeia. A queda do poder central romano e o avanço islâmico criaram polos de troca cultural, compartilhamento de ciência, agricultura,
técnicas de irrigação e novos modelos comerciais. Esses foram os alicerces da prosperidade, que séculos depois floresceria nos centros da Andaluzia, Mesopotâmia e Bizâncio tardio. Em síntese, aquele inverno letal que congelou o mundo tornou-se fio de rewiring histórico. O declínio de impérios não sinalizou morte. Sinalizou renascimento. Povos migraram, reconstruíram, reinventaram limites de poder, modelos de espiritualidade, economia regional e imaginação cultural. E agora, se você ouviu até aqui, respire fundo e perceba que esta parte é sobre rebelião silenciosa da Terra. Quando ela decide, mesmo nos dias mais escuros, recompor seu rosto humano. Se essa parte te fez sentir o peso da transição global, o fim de impérios e o surgimento de novas ordens humanas, comente. Eu renasceria da Era da Sombra. Você viu os reis, as migrações, os muros reerguidos. Mas agora imagine isso tudo filtrado até você. Hoje, o frio de 536 pode estar distante no tempo, mas o fardo daquela transição ecoa em leis, religiões e cultura. As sombras daquele inverno esculpiram o mundo que herdamos. O sistema feudal nasceu na escuridão de terras abandonadas. Famílias de camponeses receberam proteção sob senhores locais em troca de trabalho. Casas com torres de pedra guardavam feudos que viraram microestados. No meio do caos, nascia uma estrutura de sobrevivência, proteção contra bandidos, normas agrícolas, justiça local rudimentar. O trono que já havia sido central viu-se trocado por castelos menores, mas mais firmes, levantando uma ordem social que sobreviveria por séculos. E ainda habita símbolos de autoridade moderna, como a noção de cidade autônoma e autonomia municipal. As leis emergentes incluíam direitos de pastagem, normas sobre partilha de colheitas e responsabilidade coletiva em caso de peste ou seca. Esses pactos locais deixaram resquícios nos estatutos municipais europeus até o século XIX, especialmente na moral de comunidade e sistemas de assistência coletiva, longe dos impérios distantes, mais próxima do humano vulnerável. As religiões carregam os nomes dos mártires da peste, dos santos que pararam o inverno. Cultos a São Sebastião, Santa Ágata ou São Dionísio ganharam força como patronos da doença, carregando narrativas de suporte público que se tornaram parte da identidade local de muitas cidades. Procissões ainda ocorrem hoje em lugares como Sicília ou Provença, lembrando feriados que nasceram de juramentos feitos durante epidemias medievais. Ecos litúrgicos de solidariedade profunda. Arquitetura regional, como igrejas românicas em zonas rurais da França e Alemanha, deliberadamente valorizam a espessura de muros, criptas subterrâneas e robustez contra inverno e invasão. Essas estruturas, muitas vezes datadas do século X, são filhas diretas do clima pós-536, construídas para enfrentar o frio e a insegurança, proteção simbólica da fé contra o caos. As lendas que falam de cavalos que voltam a soltar vapor no recinto, de árvores que florescem quando o Senhor do Inverno foi derrubado, tudo isso continua vivo na tradição oral de vales alpinos e aldeias dos Balcãs. Elas foram registradas em poesia popular até o século XIX, como modo de manter vivo o pacto entre memória e resiliência. Os manuscritos monásticos, que sobreviveram ao inverno e à peste, são o legado vivo. Textos médicos medievais vindos dos copistas bizantinos e dos mosteiros merovingios circularam durante milênios na Europa, baseando práticas de cura desde o século X até o século XVII. A medicina herbal, a farmacopeia primitiva, o uso de aromas defensivos contra epidemias, tudo isso passou por mão de monges que sobreviveram ao inverno e à peste. Religião e cultura popular se fundiram para formar festivais modernos. A Quaresma, por exemplo, com seus jejuns e procissões silenciosas, pode ser vista como ritual indireto que lembra os tempos de pobreza forçada.
Algumas comunidades ainda mantêm jejuns comunitários em memória de períodos de escassez extrema, uma tradição simbólica de reparação histórica. Mesmo a noção de fronteiras culturais reflete essas rupturas. O mundo islâmico pós-expansão trouxe agricultura sofisticada, cuidados médicos e irrigação a regiões antes dominadas por safras frágeis. O conhecimento árabe e persa foi absorvido e redefiniu a ciência europeia a partir do século XII, revelando que a crise do século VI também criou pontes de saber curativo. As feiras medievais de renascimento histórico, festivais que hoje atraem multidão para recriar batalhas, mercados, comidas antigas, são celebrações simbólicas dos limites que separaram o mundo antigo do medieval. Elas recriam símbolos, armas, trajes e arquitetura de sobrevivência. Um mundo reconstruído em espelhos teatrais do passado. Mesmo a astrologia, que ganhou notoriedade como tentativa de entender a escuridão que pairava sobre a Terra, ainda influencia a cultura moderna das previsões. O eclipse solar e os anos sem sol de 536 continuam inspirando previsões em crateras de ícones culturais. Livros, podcasts, posts sobre colapso climático, ficções distópicas. A sombra histórica acompanha até a ficção. Os vulneráveis do passado, os órfãos da peste, os imigrantes germânicos, os monges de montanha, criaram o solo civilizacional sobre o qual agora você habita. A organização social, a fé coletiva, a arte resistente surgiram em resposta ao caos. O medo tornou-se estrutural e a humanidade aprendeu que a vulnerabilidade pode ser reconstruída como força. E ao fechar os olhos agora, imagine que essas sombras sutis que restaram são fios invisíveis que costuram nossa psicologia e cultura moderna. Você pode até não sentir o frio do ano 536 na pele, mas carrega os ecos, memórias que não são suas, mas que moldam como convivemos. Se essa parte te fez perceber que o mundo que vivemos hoje é herdeiro de uma era de caos, reconstrução e fé, comente. Eu sou parte dessa sombra que virou semente. Você já percorreu o silêncio de um ano onde o sol falhou? O desespero da fome, o grito silenciado da peste, e viu como o mundo reconstruiu alma e sociedade. Agora, respire fundo e imagine por um instante. Esses eventos não ficaram no passado. Eles são a grade invisível que amarga a civilização moderna. Esta última parte conclui nossa travessia, uma ponte entre o trauma ancestral e a era em que respiramos hoje, 536 d.C. É considerado por muitos historiadores, como Michael McCormick, o pior ano possível para se estar vivo. Foi o início de uma era tão sombria que redefiniu o sentido da sobrevivência global. A ciência confirma: erupções vulcânicas gigantescas, possivelmente na Islândia ou América Central, lançaram enxofre e pó na estratosfera, cobrindo o planeta em neblina por 18 meses, reduzindo a temperatura entre 1,5 °C e 2,5 °C, e iniciando o que hoje chamamos de Pequena Era Glacial da Antiguidade Tardia, Late Antique Little Ice Age, o período mais frio em milênios. Essa escuridão provocou colapso nas colheitas, fome e desespero. E então veio a peste de Justiniano, espalhando a bactéria Yersinia pestis, a mesma da peste negra, com impacto devastador. Até 25 a 50 milhões de mortes entre 541 e 549 d.C. em regiões do Mediterrâneo, Europa e Oriente Médio, com pico de até 10 mil mortes por dia em Constantinopla. Esses dois golpes, névoa impiedosa e peste implacável, reduziram drasticamente a população humana, fragilizaram impérios e redesenharam fronteiras. E, segundo registros cristãos, muitos centros de poder foram substituídos por procissões religiosas, fé coletiva e poder espiritual reconfigurado. Então, por que precisamos ouvir essa história agora, enquanto você relaxa com essa voz durante a noite?
porque os traumas antigos não evaporaram. Eles transformaram nossa cultura, nossas leis, nossa fé e nosso imaginário. Os pactos de assistência mútua, os mosteiros, a arte sacra, as procissões, os direitos de pastagem, os feudos, tudo aquilo que herdamos nasceu da memória da escassez e da peste. O sistema feudal, por exemplo, é legado direto da necessidade de proteção comunitária nos tempos que se seguiram ao ano 536. Castelos, leis de partilha de colheita, obrigações de vizinhança e estruturas rurais regionais nasceram de medo e reconstrução, não de soberania distante. Essas bases sociais ainda ressoam na nossa ideia de autonomia municipal e direito comunitário hoje. Religiosamente, os cultos a santos protetores de doenças, como São Sebastião, Santa Ágata, viraram forças cotidianas. Normas litúrgicas e procissões sobreviveram como marcas históricas de devoção e alívio coletivo. Em locais como Sicília ou Provença, ainda hoje recorrem a essas tradições como forma de agradecimento e memória, muito além da crença, um pacto simbólico entre o humano e o clima ancestral. Nossa arquitetura rural, com muros grossos, criptas elevadas e mesuras contra frio, também é herdeira direta de uma humanidade que aprendeu a erguer estruturas resistentes às intempéries e ameaças invisíveis. A música sacra, os manuscritos iluminados, os poemas populares sobre renascimento, as universidades monásticas, tudo isso tem raízes no trauma e na sobrevivência. Ainda hoje, analisamos culturas modernas com DNA ou isótopos migratórios. Descobrimos movimentos de povos que fugiram do inverno e da peste e formaram identidades híbridas no Mediterrâneo Ocidental, Balcãs, Península Ibérica e além. Esses traços genéticos são cicatrizes vivas do colapso climático medieval e da diáspora humana que se seguiu. Então, quando você ouve essa última parte desta história, saiba, ela te conecta ao presente. Ao olhar a timeline na tela, ao conviver com medo coletivo, ao participar de rituais ou protestos, você revive esse eco profundo. O ano 536 falou sem voz, destruído sem guerra, devastou sem tropa. Mas também ensinou que o humano resiste e se reinventa. E é essa mensagem de resistência que te entrego agora. Traumas atravessam séculos. Eles não apenas modelam o mundo, modelam quem você é, como você vive, como você se organiza e como você acredita. Você não é apenas herdeiro. Você é herança viva de séculos de luta contra o inverno que não queria acabar. Obrigado por acompanhar esta viagem através da névoa terrosa de 536 e seus ecos até o presente. Se essa narrativa te tocou com a força ancestral do frio, da peste, do renascimento e da fé, inscreva-se agora. O canal está cheio de outras travessias esquecidas, prontas para te acolher, surpreender e acalmar. Antes de dormir por completo, me conta aqui nos comentários. De onde você está me ouvindo? Que horas são aí? E escreva: eu carrego a sombra que virou semente. Respire fundo. Feche os olhos. Que essa história te acompanhe suavemente na madrugada. Boa noite e que o frio ancestral se transforme em paz.